Já sabem, né? Bem, a professora Vânia Rabelo, tá? Olá, meus aluninhos do sétimo ano A. Fecha aqui o coração saudoso da prof. Muito bom. E vamos para a nossa primeira aula do quarto bimestre, tá? Como nos vídeos anteriores, eu quero que vocês deem uma congelada no vídeo vai lá, traz o livro, o caderno, o lápis para fazer algumas anotações e acompanhar junto com a prof nossa aula, tá bom? Gente, o que a gente vai ver no quarto bimestre? Esse quarto bimestre, a prof vai estudar junto com vocês a unidade 7. Nós vamos estudar grandezas proporcionais. Hoje a videoaula é sobre razão, a próxima vai ser proporção e a próxima regra de 3 simples. Então, da aula de hoje, abram seus livros na página 200. Pronto, tá aqui. Página 200, grandezas proporcionais. Tem esse textinho aqui, que em um outro momento vocês vão dar uma lida, que já é uma pequena... vocês já vão exercitar o que a gente vai ver aqui na frente. Agora parte aí para a página 202, razão, capítulo 1, página 202. Gente, que é razão? A razão é o conteúdo onde vai trabalhar dois valores numéricos representados por um quociente entre eles. O quociente ele é representado pela divisão entre dois números. A divisão entre dois números, ela também pode ser representada dessa maneira, né? Porque você sabe que a fração é uma divisão, onde o número de cima divide com o número de baixo. Então, a razão é o quociente entre dois números e onde o número de baixo é diferente de zero, porque nós não temos uma fração com denominador zero. Mas aqui eu nem queria falar em questão numerador e denominador, porque no estudo de razão, esse número de cima ele ganha outro nome, vai sempre se chamar antecedente. E o número de baixo, o consequente. Mais na frente, vocês vão aprender comigo a identificar o consequente e o antecedente dentro de uma expressão qualquer. Então, vamos no primeiro exemplo. Exemplo. Na prova da professora Vânia, com 10 questões, um aluno tal acertou 6 questões. Façam suas razões. Gente, se ele acertou 6 questões, errou quantas? 4. Olha só. 10 questões, tinha a prova, né? 6 foram os acertos e eu já posso deduzir que 4 foram erros. Ele quer que eu faça as razões. Eu não falei para vocês que a razão é o quociente entre dois valores, dois números, duas unidades, duas situações? Então vamos para cá. Vamos fazer uma razão entre o número de questões da prova e o número de questões acertadas. Então, eu estou pegando dois valores. Se eu pego os dois valores, eu posso tirar a razão entre esses dois números. Então, vamos lá. A razão entre o número de questões da prova, o número de questões de acerto. Essa é a razão. Só que a razão, ela é considerada... A razão considerada entre dois números é a sua fração irredutível. Você vê que aqui eu tenho uma fração, não é isso? E a razão entre esses números é sua forma irredutível. Basta eu dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Aqui eu tenho o número 10 e o número 6, são os dois números pares. Fácil, prof, é só dividir o numerador por 2 e o denominador por 2. 10 dividido por 2, 5. 6 dividido por 2, 3. Gente, e isso aqui é a razão entre 10 e 6. Agora eu vou dizer para vocês como identificar antecedente e consequente. Quando eu falei para vocês que eu ia fazer a razão entre as questões da prova
essa primeira informação, ela é sempre a antecedente. E a próxima informação, que foi as questões de acerto, vai ser o consequente. Então, antecedente é sempre a primeira informação e consequente a segunda informação. Como, por exemplo, se eu quisesse a razão entre o número de questões acertadas e o número de questões da prova. Olha, é outra razão. Aqui é a razão entre as questões que eu acertei e as questões da prova. Aí ela vai me dar outra razão, que no caso aqui foram os mesmos valores, ela ficou o quê? 3/5. E o que quer dizer essa razão? De que das 10 questões, entre 5 e 3 foi o meu acerto da prova. E essas 6 questões foi só 3/5 da prova que eu acertei. E podemos fazer outras razões? Sim, a gente pode fazer a razão das questões acertadas com as questões de erro. Posso fazer essa razão aqui, ó, dos acertos com os erros. Vai ficar 3/2. Posso fazer a razão entre os erros e as questões. E assim sucessivamente. Todas as vezes que eu pego 2 valores para eu averiguar a razão entre eles, eu posso obter, sim. Como? Representando o quociente desses 2 valores e a sua forma irredutível. Gente, a razão, ela pode ser representada como fração, que são esses exemplos que eu dei para vocês, e é resultante de quê? De um número na qual o seu valor vai ser a forma irredutível, 45 e 90. Eu posso dividir esses 2 números por 5, não posso? 45 dividido por 5, 9. 90 dividido por 5. Não, podia dividir por 10. Vamos lá. Não, eu quero outra. Eu quero pegar logo o resultado final aqui. 45, dá para dividir por 90? Dá. 45 mais 45 dá o quê? 90. Então fica o quê? 1/2. 45 dividido por 45, 1. 90 dividido por 45, 5. E olha aqui esse caso. 30 centésimo. Gente, lembra de quando eu falei para vocês que uma fração com denominador 100 é a mesma coisa que 30%. Então, a razão, ela também pode ser representada por uma forma centesimal. Aqui é 2 mesmo. Vamos para o livro. Página 202. Tá aqui exemplos. Depois você vai ler. Razão entre. O exemplo aqui é: a cada 10 sacos, Cláudia acerta 9. 10 e 9. A razão entre esses 2 números. Aqui o exemplo. Num concurso, 240 candidatos disputaram 120 vagas. Ó, a razão entre 240 e 120, a razão entre 120 e 240. Aqui, o que é uma razão?
São dois números usando uma divisão, ou seja, a razão entre os dois números são tomadas na mesma consideração. Se A e B são dois números racionais com B diferente de zero, então é a razão entre A e B. Na representação da razão, na fracionária ou como quociente, A está para B ou A para B, fica livre a maneira que você lê, e os termos que nós temos, que a professora Vânia explicou, antecedente e consequente. Na página 204, ele traz mais dois exemplos. Na página 207, a sua representação decimal. Olha só, se a razão é entre dois números, é a sua forma de fração irredutível, e toda fração irredutível ela é também um número decimal, 1 dividido por 2, 0,5. A razão pode ser escrita na forma percentual, aquela que eu falei, é toda fração que tem como denominador 100, ela representa um percentual. Esse percentual ele pode ser representado na sua forma decimal, com dois números depois do zero, ou com a presença do sinal de porcentagem. Na página 208, ele continua trazendo o exemplo da forma percentual e da forma decimal. Pronto, gente, que termina a nossa aula, tá bom? Num outro momento, a professora Vânia... Aliás, eu estarei com vocês a partir da próxima semana nas nossas aulas síncronas, onde eu vou reforçar o que a gente viu aqui nesse conteúdo e praticar a resolução de alguns exercícios, tá bom? Beijos, obrigada pela atenção e até a próxima.